Olá, pequeno mano. A fé é algo curioso, não? Ninguém entende o que isso significa. Bom, eu poderia entrar para falarmos sobre sua própria heresia? Entendo, mas receio que... Bom, e lá vamos nós. Por algum motivo você sabe qual a diferença entre Silksong, Resident Evil, Noah Not Human, Dark Souls e até Blasphemous? A fé é o que interliga eles. Eu não vou explicar como a fé é nesses jogos, mas muito pelo contrário, vou explicar como essa manipulação pela fé é usada como nos jogos. Templários, evangélicos, cristãos, até alguns meios problemáticos hoje em dia de se opinar, até muçulmanos. Cada um deles tem uma forma de enxergar, uma perspectiva. Para eu me aprofundar ainda mais, eu vou ter que explicar uma coisa bem importante agora. A caverna de Platão. Imagine que você está dentro de uma obscura e desinteressante caverna, e dentro desta caverna há duas pessoas, e nela tem uma TV onde ela fala sobre o bem, o mal, o que é seguro e pessoas e outras coisas que sejam ruins ou boas. E agora, depois de um tempo, uma dessas pessoas tem que sair, e um rapaz sai, enquanto o outro fica lá dentro sendo influenciado. Enquanto quem está lá fora está vendo como a realidade realmente é, claramente na perspectiva dele, e assim ele volta para falar como é a verdade diferente do que eles foram ensinados. O outro rapaz nega esta realidade e continua a aceitar a realidade em que ele se encontra. Leave me alone! Apesar do exemplo ter sido meio ruim, dá pra perceber como as coisas ao seu redor influenciam totalmente a sua opinião. NXVM de Kate Raniere, o dono de um dos cultos mais sexistas, assim por dizer, que houve em Hollywood. Esse culto foi um culto onde um rapaz que era um tipo de personal trainer, um coach, falando assim nas palavras de hoje em dia, em que ele atraía celebridades para fazer um treino, como ter um mindset, como falam tanto, a mente, o físico, e aí atraíam mulheres, homens, para um culto secreto de forma indireta para fazer atos libidinosos a quais não posso dizer. E o dono disso tudo foi Kate Raniere, o cabeça de todo um culto, um verdadeiro psicopata, uma pessoa que começou já pensando nisso do zero desde que ele tinha caído, e aí ele se reergueu. Tanto que isso é comparável ao que P. Diddy foi acusado hoje em dia, mas o que ele fez foi muito pior e um caso muito mais forte. Que tanto que só uma mulher que conseguiu sair disso conseguiu fazer essa denúncia desse culto, que foi a qual foi mais traumatizada, porque ela foi influenciada pela própria amiga. Mas o que é que isso tem a ver no fim das contas? O que eu tô querendo dizer é que a mente certa, a pessoa certa, eu no local certo, é o que cria um culto. Eu usei exemplos de jogos, muitos exemplos de jogos, eu listei uns 5, e esses jogos em si entram totalmente nesse contexto, e qualquer outro culto entra nesse contexto, seja ele ruim ou bom. Não é uma questão de eu estar falando que você vai criar um culto
qual vai fazer atos libidinosos de mesma forma. Eu não tô ensinando ninguém isso, claramente, né? Pelo amor de Deus. Só que boa parte do padrão de criação é esse. Uma cabeça primária, a qual teve todo um plano e tem toda uma intenção por trás e toda uma manipulação, tem uma imagem que foi criada na mente dessas pessoas. A imagem que é criada é o que faz o culto, como o cristianismo, como os muçulmanos, ou até axé, ou até aquelas pessoas de carta de tarô que tem as suas proteções. Cada um tipo de pessoa tem a sua imagem a crer, porque o ser humano é muito disso. Ele olha algo maior e ele quer se tornar aquilo. Quando você olha um influenciador hoje em dia, é a mesma coisa. O Instagram é um culto indireto. Você é totalmente manipulado e você crê que tudo que aquele influenciador vai falar é verdade, porque você realmente acredita nele, pela imagem que ele criou em você. Então, agora para chegar num campo irônico, só para finalizar aqui, porque esse é o primeiro vídeo do ano. Feliz 2026 a todos, Feliz Natal também. Todos os vídeos que eu vou postar a partir de agora serão no estilo mais andando e falando, um negócio mais expressar mesmo, porque eu gosto mais de conversar do que ficar editando vídeo. Sinceramente, eu não tenho um saco pra isso. E eu espero que eu atraia o público que eu quero que se atraia, que é um público que gosta de conhecimentos aleatórios e coisas que acontecem ocasionalmente na minha vida que eu posto. E às vezes eu gosto de fazer um negócio diferente, então eu vou postando de qualquer forma uma coisinha ou outra. Então, deixando isso de lado. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Achava que ia ter Lore, né? Clover, then tell him that his lonesome nights are